Aromatizantes no carro, finanças, um possível segurança. Não só vamos entrar no conteúdo da sessão da manhã desta audiência, mas nosso repórter chegou muito perto de Davi no tribunal. E o que ela observou foi interessante. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Tivemos o segundo dia da audiência preliminar do caso David. Ele responde por homicídio em primeiro grau, abuso sexual contínuo de menor de 14 anos e mutilação ilegal de restos humanos, todas relacionadas à morte de Celeste Rivas Hernandes, de 14 anos, cujo corpo decomposto e desmembrado teria sido encontrado no porta-malas dianteiro de um Tesla, supostamente registrado em nome dele. Isso foi em setembro de 2025. Esta é uma audiência onde o tribunal vai determinar se há evidências suficientes para que o caso vá a julgamento. Não quero perder mais tempo. Vamos direto ao que aconteceu agora na sessão da manhã. Deixe-me trazer nossa repórter, alguém que esteve naquela sala de audiência nos últimos 2 dias, incluindo a sessão desta manhã. Muito feliz por tê-la aqui. A repórter da NBC-LA, Julia Deng, preciso dizer para vocês. Anotações incríveis. Estive vendo as anotações em tempo real que você nos enviou, tão detalhadas e completas. Mais uma vez, excelente trabalho. Antes de entrarmos no conteúdo desta sessão da manhã, você tem que nos contar o que você tem visto naquela sala de audiência, especificamente sobre o David, certo? Porque eu entendi que você chegou muito perto dele hoje, não foi? O que você viu? Sim, Jesse, mas primeiro eu só quero te dizer de novo, é realmente um prazer estar neste programa com você porque eu adoro assistir. Então, sim, eu estava sentada bem atrás do David esta manhã. De alguma forma, consegui um assento na frente de onde estavam colocando outros repórteres. Acho que é porque eu realmente entrei um pouco mais tarde do que todo mundo. Então, por causa disso, eles me colocaram sentada na ponta de uma das fileiras dos advogados naquela sala de audiência e eu estava bem atrás do David. Ele não parecia muito bem. Sabe, o cabelo dele cresceu. Ele está sem fazer a barba. Ele está usando o uniforme da cadeia do condado de Los Angeles, aquele macacão laranja, e ainda está com os pés e a cintura algemados. Mas ele não usa algemas nas mãos. Então ele estava meio que esparramado na cadeira, com os braços nos apoios da cadeira. Eu podia ver o bloco de anotações amarelo dele que ele tinha colocado na frente dele. Então eu estava tentando dar uma olhada, tentando ver se ele estava anotando alguma coisa. Ele não tinha nada escrito, mas com certeza houve momentos hoje de manhã, durante o contra-interrogatório das testemunhas, em que ele se inclinou e conversou com seus advogados. A primeira vez que percebi isso foi durante o contra-interrogatório relacionado à gestão financeira, em que eles basicamente estavam falando sobre quanto dinheiro ele ganhou com o contrato de gravação e como esse dinheiro foi dividido. Porque tantas pessoas estavam envolvidas nessa operação. Tantas pessoas estavam ganhando dinheiro às custas dele, para ser bem direta. E isso é uma parte fundamental desse caso porque assassinato por vantagem financeira é uma das circunstâncias especiais aqui que tornam esse caso elegível para a pena de morte. Mas o promotor Nathan Hotchman disse ontem que eles ainda não decidiram se vão realmente seguir por esse caminho. Sim, fico feliz que tenha mencionado, pois essa é a ideia. Vou falar das testemunhas que depuseram hoje. Se provarem o quanto a carreira dele era lucrativa, 11 milhões e meio de dólares. Que se Celeste viesse a público e o denunciasse por esse suposto relacionamento sexual ilegal, ela iria tirar tudo dele. Então, quanto mais amplificarem isso, eu entendo onde eles querem chegar. Eu entendo o que eles estão tentando fazer. Antes de voltarmos ao conteúdo, eu também entendo que a família da Celeste estava de volta naquele tribunal. Ontem falamos sobre como foi incrivelmente difícil para eles terem que assistir às fotos do corpo da Celeste desmembrado encontrado naquele Tesla. Como foi vê-los no tribunal hoje? É realmente difícil. Sabe, Jess, eu te disse ontem, não consigo nem começar a imaginar pelo que eles estão passando. Ontem eu estava sentada bem atrás deles, 3 fileiras atrás. Hoje estou sentada na fileira atrás deles em um ângulo. Assim posso ver as expressões faciais dos dois, da mãe e do pai de Celeste. E, na verdade, acabei de encontrar a mãe dela, Mercedes, de novo lá em cima, no banheiro. É realmente difícil. Encerramos agora há pouco, antes desse intervalo para o almoço.
Estávamos ouvindo o depoimento de uma criminologista do LAPD. Essa foi uma das policiais chamadas para investigar depois que o Tesla foi rebocado para um dos centros técnicos da Tesla. Então estávamos olhando as fotos que a promotora estava mostrando ao tribunal de 11 diferentes aromatizadores de ar que foram encontrados naquele Tesla. Quer dizer, os restos mortais de Celeste estavam lá dentro se decompondo, provavelmente por meses. Então, para disfarçar o cheiro, alguém colocou quase uma dúzia de aromatizadores de ar, não só dentro do carro, mas também no porta-malas dianteiro. Sim. E foi lá que os sacos mortuários com os restos dela foram encontrados. Então, não é só que esse crime foi cometido, é que alguém chegou a extremos realmente horríveis, Jesse, para tentar encobrir seus rastros. Eu podia ver os pais dela meio que se encolhendo e se aproximando um do outro quando aquelas fotos apareceram. Há tantos elementos disso que são horríveis de maneiras que eu acho que a gente nem consegue imaginar completamente para eles. Então eu estou curiosa para ver o que o advogado deles na ação civil pela morte dela, que na verdade não está envolvido neste caso criminal, o que ele tem a nos dizer mais tarde hoje. Conversamos brevemente lá em cima. Parece que ele vai responder mais perguntas nossas mais tarde hoje. Deixe-me te perguntar agora sobre o depoimento. Então, eles continuaram o depoimento de Benjamin Gregor. Não sei se estou pronunciando o nome corretamente, esse diretor financeiro da Mogul Vision, esse associado de negócios de David, falando sobre as finanças de David. Me conte como foi o início do depoimento de hoje. E, aliás, eu estava lendo, ele é uma testemunha interessante, ele é um pouco combativo, de certa forma. O depoimento dele não é consistente com o que ele disse ao grande júri. Então, qual é exatamente o tom do depoimento dele e o que ele disse hoje? Jesse, inconsistente é até um jeito bem brando de dizer. Sim, percebi isso ontem e enviei algumas mensagens para vocês sobre isso. Enquanto estava acontecendo. Sim, ele realmente parece um pouco combativo quando está conversando com os promotores. Quando ele fala com a promotora adjunta aqui, Beth Silverman. Quando ela estava fazendo o contra-interrogatório dele, houve várias situações em que ele deu respostas para ela que não só não batiam, mas estavam em total oposição ao que ele aparentemente disse durante as audiências do grande júri. E ela estava realmente consultando as transcrições dessas audiências secretas do grande júri para verificar isso, tipo, peraí. Você quis dizer que era esta casa ou a outra casa que seria usada como garantia para que David pudesse pagar a fiança? E então ela perguntou a ele de forma bem direta várias vezes: seu depoimento está correto hoje ou estava correto naquela época? Então, eu acho que qualquer situação em que uma testemunha aparentemente está mudando sua versão no tribunal, isso faz você se perguntar com quem essa testemunha estava conversando. Sabe, será que algum tipo de acordo foi talvez discutido ou até mesmo feito? Porque a história delas mudou. E então, obviamente, o que elas ganham com isso? Câmeras e gravação de áudio não são permitidas nesta audiência preliminar de vários dias em Los Angeles. Os promotores tentam provar que há provas suficientes para levar o caso a julgamento. Somos um dos poucos veículos de mídia presentes no tribunal. A repórter da NBCLA, Julia Deng, vai se juntar a mim em instantes. Veja agora alguns novos esboços do tribunal, recebidos do segundo dia da audiência preliminar, feitos pela artista Mona Edwards. Um dos principais pontos de discórdia hoje foi a forma como o Tesla, onde encontraram o corpo de Celeste em julho passado, foi periciado pela polícia. Os advogados de defesa de alto nível de David estão realmente focando em como as provas foram tratadas. E até este ponto, é justo questionar como os promotores vão provar que David era a pessoa que cometeu um crime tão terrível e não outra pessoa. Agora, para comentar o ocorrido no tribunal hoje, recebemos Julia Deng, repórter da NBCLA. Seja bem-vinda ao Law and Crime. Temos muito para discutir hoje, mas quero começar falando sobre David. Ontem discutimos bastante o comportamento dele. Às vezes parecia entediado durante tudo isso. O que chamou sua atenção hoje sobre o comportamento dele? Oi, Chris. É ótimo estar aqui com você. Foi praticamente a mesma coisa com David. Ele foi deixado entrar logo cedo, quando o segundo dia desta audiência preliminar começou. Ele estava algemado no começo.
Eles tiraram as algemas dele. Isso fez parte do acordo de ontem, depois que os advogados dele pediram para que ele ficasse sem algemas na sala do tribunal. Ele está apenas sentado ali, sabe, bem quieto. Não está fazendo muitas anotações, não está falando muito com a equipe dele. Houve momentos do depoimento hoje em que notei David apenas olhando fixamente para a frente. Realmente não há muito no rosto dele que possamos ler, mas tive uma conversa paralela interessante com uma artista de retratos do tribunal. Agora, como artista, obviamente ela tem uma perspectiva muito valiosa porque está sendo paga para desenhar esse cara. Ela também está sentada em um local diferente naquele tribunal. Certo, ela está sentada no banco do júri. Então ela está olhando diretamente para o réu David Burke. Conversamos um pouco durante o intervalo do almoço da audiência e ela disse: parece para ela que ele não se importa nem um pouco com o que acontece. Há uma certa displicência no jeito como ele está se movendo, em como ele interage com sua equipe e em como ele simplesmente fica olhando para frente. Então eu perguntei para ela, sabe, isso é típico? Você já passou por centenas de julgamentos criminais. Você provavelmente já desenhou mais réus criminais do que consegue contar. Você já viu isso antes? Ela assentiu com a cabeça e disse, sim, já vi isso. Outras pessoas com quem conversei, sabe, as palavras usadas sobre o comportamento do David naquele tribunal, elas descreveram como estranho, como sociopático. Só ouvimos ele falar algumas vezes só sim, meritíssima, ou eu entendo. Ele está vestido exatamente como ontem, usando o uniforme laranja da cadeia do condado de Los Angeles, aquele macacão. Ele está com o cabelo crescido. Ele está usando óculos pretos e parece estar com a barba por fazer e, sinceramente, bastante exausto. Quando você pensa sobre isso, esse é alguém que estava prestes a ganhar milhões. Ele já estava ganhando milhões de dólares, mas com esse novo álbum que estava para sair, ele estava prestes a ganhar muito dinheiro. E você pensa nisso, sabe? Realmente, se ele for condenado, tudo isso acaba. Mesmo assim, seu comportamento surpreende muitos. Você pensaria que seus advogados o prepararam para agir? Como ele deveria agir enquanto essa audiência preliminar acontece? Sabe, quanto ao dia de hoje, Júlia, dentro do tribunal, houve muitas evidências falando sobre o que poderia ser presumido como sangue dentro do Tesla, na garagem. Existe essa tecnologia chamada Blue Star. E se você já viu fotos disso em outros casos, você percebe respingos azuis na parede após aplicarem um produto químico. Eles dizem que ali presumivelmente havia sangue antes. Claro, ao pensar em Celeste, os restos dela teriam sido encontrados no porta-malas dianteiro desse Tesla. Mas esse não é o único lugar onde as autoridades agora alegam ter encontrado sangue no carro. O que chamou sua atenção nessa parte do depoimento de hoje? Exatamente. Essa foi a parte principal do depoimento hoje das testemunhas da acusação. Então, começamos a concluir o depoimento de ontem relacionado à gestão financeira e a quanto dinheiro David estava ganhando. Ouvimos o depoimento de uma policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia sobre onde o passaporte de Celeste foi encontrado meses após o corpo ser achado no condado de Santa Bárbara. E então ouvimos o depoimento de duas funcionárias do LAPD. Elas são peritas criminais. Uma delas foi a perita criminal principal que analisou a cena com o Tesla, e a outra participou da busca na casa do David nas Hollywood Hills alguns dias depois que o corpo foi encontrado, em 17 de setembro do ano passado. Então isso foi o que havia de novo, e realmente interessante, Chris. Nós não tínhamos ouvido falar desse detalhe antes. De acordo com esse depoimento de uma dessas duas peritas criminais do Departamento de Polícia de Los Angeles, na verdade foi identificado sangue no piso de tijolos, embaixo de onde um carro teria sido estacionado. E isso estava embaixo de tapetes de borracha preta que foram colocados no chão da garagem na casa do David. Então, o que elas parecem estar descrevendo aqui é o sangue vazando do Tesla do David, passando por aqueles tapetes de borracha e depois penetrando no piso de tijolos.
Ouvir isso, sabe, e sentar bem atrás dos pais da vítima foi chocante. Há tantas evidências neste caso que têm sido perturbadoras de maneiras realmente chocantes que eu acho que nunca experimentei antes em nenhum outro lugar, mas estar, sabe, naquela sala de audiência com os pais da vítima, eu acho que isso reforça o ponto de que se trata de um ser humano. Trata-se de uma adolescente, trata-se de uma garota que foi morta e esquartejada. É sobre fazer justiça a ela. É, realmente é. E eu fico pensando desde ontem, justamente naquele momento que eu sei que você presenciou pessoalmente, das imagens que foram exibidas na tela dos restos mortais de Celeste e do que eles encontraram. Deve ter sido chocante não só para você, para a mídia e o público no tribunal, mas especialmente para os pais dela, que sempre foram reservados. Sei que o advogado civil já comentou isso. Eles não estavam em evidência antes de tudo acontecer. De repente, você está no centro do caso da sua filha, olhando essas imagens na tela. E algumas das evidências que foram apresentadas também, voltando àquele Tesla, foram hoje sobre aromatizantes de ar. E foram encontrados 11 aromatizantes, o que é aromatizante demais para se ter no carro, para ser franco. Sim. Como isso se relaciona com o que os promotores parecem estar apresentando sobre como aquele veículo foi usado no que eles estão acusando David de ter feito? Fico feliz que você tenha mencionado isso, porque foi exatamente isso que mais me chamou a atenção, Chris, durante o depoimento do primeiro perito criminal do LAPD, de quem ouvimos hoje. Havia pelo menos 11 aromatizadores de ar encontrados naquele Tesla quando esse perito criminal foi chamado para a instalação técnica da Piper, para onde o carro foi rebocado do pátio de reboque de Hollywood. Pelo menos 11. E aqui está o detalhe que chamou minha atenção sobre onde no carro esses aromatizadores de ar foram encontrados. Eles não estavam apenas no interior, eles foram encontrados no console central, eles foram encontrados nos bancos de trás. Eles também encontraram aromatizadores de ar no porta-malas dianteiro. Então isso não é só sobre como Celeste foi morta, como o corpo dela foi então mutilado. Isso também é sobre os esforços para encobrir. Quero dizer, alguém deve ter notado. Cheira muito mal. Precisamos agir para encobrir isso. Alguém abriu o porta-malas dianteiro. O tribunal decidirá se há provas suficientes para manter as acusações e prosseguir o caso contra David. Como disse, há muito a analisar. Vamos começar. Ok, vou chamar de novo nossos olhos e ouvidos naquele tribunal. Julia Deng, repórter da NBC LA, que tem sido fantástica. Recebemos as anotações dela todos os dias. Elas são tão completas, tão específicas, tão detalhadas. Muito obrigado por participar. Então, antes de tudo, antes mesmo de entrarmos no assunto, antes mesmo de falarmos sobre o comportamento de David, esse dia no tribunal começou com muita confusão. O juiz não ficou satisfeito. O que aconteceu? Jesse, que manhã. Já estamos no terceiro dia dessa audiência preliminar e começou com um pouco de drama hoje de manhã. Na verdade, houve uma repórter que foi expulsa da sala do tribunal. A juíza a excluiu da sessão de hoje porque, aparentemente, houve violação das regras de transmissão ao vivo. Então, este tribunal tem sido muito rigoroso em preservar a integridade deste caso. Já falamos sobre isso antes, câmeras não são permitidas naquela sala, sem celulares. Sabe, eu não estou me comunicando com vocês, nem com praticamente ninguém lá fora, enquanto tudo isso está acontecendo. E isso faz parte desse contexto maior, eu acho, respeito à integridade deste tribunal e ao espírito deste tribunal, porque eles querem garantir que tudo seja feito corretamente. Ninguém aqui quer correr o risco de o julgamento ser anulado, nem que vaze qualquer informação que não deveria. Então, agora, durante este intervalo da audiência, podemos conversar com você sobre o que exatamente aconteceu. E olha, é compreensível. Quero dizer, especialmente quando você está lidando com um caso de tanto destaque como este e com a natureza sensível desse caso, estamos falando de o suposto abuso sexual, assassinato e desmembramento de uma garota de 14 anos. Deixa eu te perguntar isso também. Steve Fisher, que já participou do nosso programa várias vezes, é o investigador particular contratado pelo dono da propriedade onde David se hospedou, perto de onde o Tesla teria sido encontrado. Ele investiga o caso desde o início. Rolou uma confusão com ele no tribunal hoje, né? O que houve?
Isso mesmo. Agora, de acordo com a promotora desse caso, a promotora adjunta Beth Silverman, aparentemente Steve Fisher violou o sigilo do grande júri. E por causa disso, ela pediu hoje cedo para excluí-lo da lista de testemunhas. Ele estava no tribunal, sentado ao meu lado, e se levantou. Reconheceu esse pedido. Não houve nenhum tipo de resistência. Não houve discussão ali. E ele simplesmente saiu. Então, não vamos ouvir Steve Fisher no tribunal como parte desta audiência preliminar. Mas, obviamente, se isso for a julgamento, esperamos ouvir ele. Eu sei que ele já participou do seu programa, eu ouvi essas entrevistas. Ele tem muitas informações que eu acho que vão ser cruciais para este caso, se for a julgamento. Mas, no momento, ainda estamos na fase preliminar. Este é o terceiro dia. Eles só precisam demonstrar indícios suficientes para que isso avance. Então, agora estamos, acho que, na testemunha número 8. À medida que isso continua, todos esperamos que isso dure o resto do dia de hoje e provavelmente até amanhã. Talvez até segunda-feira também. Sim. E olha, Steve Fisher forneceu, sabe, informações bastante esclarecedoras neste caso. Algumas das quais foram realmente confirmadas pelo que vimos na manifestação da promotoria. Não foi surpreendente, considerando o que ouvimos de Steve. Ele tem falado bastante sobre esse caso. Ele tem falado bastante sobre David. Ele tem falado bastante sobre a promotoria também. Então, um desenvolvimento interessante. Certo. Antes de ouvirmos as testemunhas, sempre preciso te perguntar, já que não vemos, só temos os esboços do artista do tribunal. David, como ele se comporta no tribunal? Pois, como temos visto recentemente para alguém que é, por tudo que dizem, quero dizer, se você me perguntar minha opinião jurídica, acho que vai ter o suficiente aqui para esse caso ir a julgamento. Para quem tem a vida em risco, para alguém que está enfrentando acusações de assassinato, abuso sexual contínuo de menor e mutilação ilegal de restos humanos. Nos últimos dias, o que vimos, como foi descrito, é alguém que parece meio indiferente, bastante entediado, meio casual, não parece, muito estressado. É assim que ele está hoje? Sim. Jesse, não consigo superar isso. Imagine se você ou alguém que conhece estivesse naquela situação. Acho que você se importaria mais. Deixa eu te contar o que a desenhista do tribunal disse. Conversei com Mona Schaefer Edwards durante o intervalo da audiência, cerca de 1 hora atrás. E eu disse para ela, sabe, Mona, você tem a perspectiva mais interessante nesta sala de audiência, no sentido de que ela está sentada de frente para o réu. Ela está na área do júri. Então ela consegue ver o rosto dele, as expressões dele, e ela tem desenhado isso para todos nós que estamos usando a arte dela para cobrir esse caso. Então ela me disse, e Jesse, para ela parece que David está, abre aspas. Em outro plano, ele parece completamente desligado. Estou lendo as expressões faciais dele meio de lado. Estou observando ele de um ângulo. Ele não está reagindo muito. Sabe, está muito parecido com ontem, onde ele meio que só fica olhando fixamente para a testemunha que está a depor e depois para aquele monitor acima que está projetando as provas. Mas não, ele realmente não está reagindo. E isso inclui quando vemos as roupas da vítima, sabe, as roupas sujas dela, manchadas de sangue, infestadas de insetos, roupas molhadas encontradas nos sacos mortuários com os restos dela. Ele apenas olha fixamente para a frente. Ele está com os braços cruzados. Ele tem esse bloco de anotações amarelo na frente dele. Não me parece que ele esteja anotando nada. Ele tem um copo de isopor branco com água. Eu contei talvez 2 ou 3 interações hoje em que ele se virou um pouco e teve, sabe, uma breve troca de palavras com um dos advogados dele. Mas fora isso, ele nem se mexe, Jesse. É realmente incrível. Não estou aqui para especular, só preciso saber. Você sabe se ele toma alguma medicação? Eu não sei, Jesse, e nós não vamos especular neste programa, mas essa é uma pergunta que surgiu em conversas paralelas. Nós não sabemos, e isso não foi mencionado no tribunal. Tudo bem. E eu imagino que se ele estiver, isso vai acontecer. Tudo bem. Certo, vamos falar do conteúdo. A primeira testemunha a retornar foi o perito criminal, certo? E ao ser questionado pela defesa, o que ocorreu? Ontem terminamos com o contra-interrogatório de uma perita criminal do LAPD. Ela foi chamada para analisar as evidências encontradas na garagem do David.
E essas evidências incluíam de tudo, desde sacos de lixo até tapetes de borracha e manchas de sangue. Ela foi quem testou as motosserras encontradas na casa do David. Isso aconteceu cerca de uma semana depois que o carro foi encontrado no pátio de reboque de Hollywood, com os restos da vítima no porta-malas dianteiro. Então, eles continuaram com o contra-interrogatório e houve muita discussão sobre as motosserras. E aqui está o motivo. A advogada de defesa Blair Burke observou que não houve nenhum teste positivo indicando a possibilidade de sangue nessas motosserras. Então ela continuou perguntando a essa testemunha da promotoria do LAPD por que eles não recolheram essas motosserras como prova. Parecia que ela queria enfatizar esse ponto, que o DNA de contato que eles não testaram poderia ter indicado outra coisa. Poderia ter dado uma visão mais completa do que exatamente aconteceu e de quem poderia estar envolvido. Quem mais poderia estar envolvido, quero dizer. Mas a perita criminal foi muito perspicaz, muito clara em suas respostas. Em um momento ontem, ela até pegou suas anotações novamente para ter certeza de que estava dando exatamente as informações que foram documentadas durante essa investigação. Então, ela disse que não parecia haver nenhum tipo de valor forense nessas motosserras que foram encontradas na garagem e foi por isso que elas não foram recolhidas como evidência. Então, o que eu tiro de mais importante de tudo isso é que talvez aquelas não fossem as armas ou ferramentas usadas para o desmembramento, mesmo tendo sido encontradas na garagem do David durante essa busca. Deixe-me esclarecer esse ponto para o público. Ouvi relatos, talvez depoimentos, sobre uma motosserra desaparecida, mas não sei se é verdade. E sobre qualquer evidência de limpeza, incluindo a limpeza das motosserras, me corrija se eu estiver errado em algum desses pontos. Correto sobre o primeiro ponto. Havia outra motosserra, uma motosserra da marca Makita que mencionamos outro dia, que foi comprada online e entregue na casa do David. Pelo que sei, com base nas evidências até agora, essa motosserra não foi encontrada durante essa busca. As outras duas motosserras, e é por isso que a perita disse que realmente não havia valor forense. Ela testemunhou anteriormente que se elas tivessem sido usadas para desmembramento, não haveria como o sangue ter sido completamente limpo, a ponto de os testes deles não indicarem nada de valor forense. Então, quando eles fizeram aquele teste inicial na cena e não houve resultado presuntivo positivo, eles decidiram não recolher aquelas duas motosserras como prova. Mas sim, há uma que está desaparecida, existe outra. Tenho certeza que isso será citado mais tarde neste depoimento. Por mais chocante que seja um caso assim, não surpreende encontrar sangue ou supostos vestígios de sangue em uma cena de crime. Mas e quanto a sangue falso? Isso não era algo que estávamos esperando, mas é uma das informações que aprendemos hoje na audiência preliminar de David. Os investigadores dizem que encontraram galões de sangue falso na garagem do cantor. Vamos discutir por que o cantor pode ter tido esse sangue em sua garagem e como isso pode influenciar o caso. Em instantes, seguimos com nosso repórter no tribunal. Quero que você veja também alguns novos esboços da artista Mona Edwards. David, novamente hoje, foi descrito como sem emoção, enquanto os promotores seguem apresentando provas que, segundo eles, mostram que ele matou Celeste, tentando avançar o processo judicial. Agora, saindo do tribunal, junta-se a nós Julia Deng, repórter da NBC lá. Obrigado por estar aqui novamente. Quero começar comentando como o dia terminou, após ouvirmos o depoimento de um legista assistente. Essa é a pessoa que fez a autópsia em Celeste Rivas Hernandez. O que chamou sua atenção no que ele disse? Isso mesmo, Chris. Acabamos de encerrar por hoje. Na verdade, não achávamos que iríamos ouvir essa testemunha hoje, mas o Dr. Grant Ho subiu ao banco das testemunhas cerca de 4 minutos antes de encerrarmos o dia. Terceiro dia desta audiência preliminar no caso de assassinato contra David Anthony Burke, de 21 anos. Então, ele acabou de começar a apresentar suas conclusões da autópsia realizada em 10 de setembro. Isso foi 2 dias depois que os restos mortais desse adolescente foram encontrados no porta-malas dianteiro do Tesla de David. Ele está testemunhando sobre o estado de decomposição.
Foi difícil, incrivelmente difícil, ver as fotos outro dia no tribunal. Ouvir esse depoimento agora da médica legista adjunta que realmente liderou a autópsia, isso pode ser ainda mais difícil, Chris, de maneiras diferentes. Então, eu entendi completamente quando os pais da vítima realmente se levantaram e saíram da sala do tribunal antes dele subir ao banco das testemunhas. Eles não estão lá dentro para esse depoimento, mas ele está falando sobre o estado de decomposição. Ele testemunhou que quando pesaram os restos mortais dela, deu apenas 32 quilos. A última coisa que ele disse no depoimento antes de encerrarmos hoje foi que ela ainda estava com o aparelho nos dentes. E, claro, foram os registros dentários que ajudaram a fazer essa identificação positiva, porque quando encontraram os restos dela, sabe, havia muita decomposição. Havia muito descolamento da pele. Eles não conseguiram identificá-la, pois não restava o suficiente. Vi nas suas anotações aquela frase sobre ela ainda usar aparelho nos dentes. Vamos falar mais sobre a família dela e tudo pelo que eles têm passado nesses últimos dias. Mas isso serve como um lembrete de que não estamos falando apenas de uma pessoa que perdeu a vida, mas sabe, de uma pessoa tão jovem, com apenas 14 anos no centro desse caso, e você sabe, esta semana tentando ver o que acontece a seguir. E quanto a se isso continua, você sabe, o caminho para possivelmente ir a julgamento algum dia. Pareceu que havia muitas evidências de DNA hoje e entraram bastante nos detalhes sobre o que foi encontrado, o que testou positivo. Qual foi o destaque e o momento mais marcante das horas de depoimento de hoje para você? Especialmente quando se trata do DNA, o que realmente chamou sua atenção? O que mais me marcou, Chris, é que um bom advogado de defesa, uma equipe de defesa forte, pode questionar absolutamente tudo. E isso vai ser fundamental se isso realmente for a julgamento, o que eu acho que a maioria das pessoas naquela sala do tribunal espera. O limite aqui nessa fase de audiência preliminar é muito mais baixo. A promotoria só precisa mostrar que há indícios suficientes. Pense nisso como um limite de mais ou menos 51%, mas se isso realmente for a julgamento, para que o júri condene, isso precisa estar além de qualquer dúvida razoável. Pense nisso como uma probabilidade de 99,9%. Então isso é meio que um ensaio para os dois lados. Eles estão testando suas testemunhas para ver como se saem no banco das testemunhas como pessoas sendo questionadas, sabe, diante de uma plateia ao vivo sob pressão. E nós, da mídia, estamos tendo uma ideia de quais perguntas podem ser feitas durante o julgamento, de como essas testemunhas vão se sair e de como elas podem parecer, soar e se portar diante de um juiz ao vivo, júri de seus pares. Agora, sobre a sua pergunta sobre essa evidência de DNA. Sabe, passamos a maior parte da tarde analisando esse depoimento. Começou com perguntas do promotor adjunto Ben Silverman. Era a testemunha dela. Samantha Tosh, uma perita criminal do laboratório forense do LAPD, é responsável por testar, analisar e relatar amostras de DNA. E então os advogados de defesa fizeram o seu contra-interrogatório e depois essa testemunha voltou para a promotoria e então a defesa teve mais perguntas para ela. Então, tudo isso resulta em muita informação que pode ser interpretada de diferentes maneiras. Certo? Nada disso é realmente definitivo. E a testemunha, a perita criminal do LAPD, fez questão de deixar isso claro. Sabe, ela está usando palavras como possível ou provável, mas as estatísticas que ela apresentou. E estamos falando de números, certo? Com 24 zeros depois do primeiro dígito, ela apresentou estatísticas que tornam isso improvável, se não praticamente impossível, para que essas correspondências de DNA sejam de outra pessoa além de Celeste. Agora, a questão é, sabe, de onde exatamente vem essa correspondência de DNA? Ela vem definitivamente do sangue ou poderia ser algo como pele, porque ela passou um tempo morando naquela casa e tocando em objetos na garagem. Foi nisso que os advogados de defesa gastaram bastante tempo hoje questionando, num vai e vem com aquela testemunha.
Se isso realmente for a julgamento, acho que podemos esperar muito mais disso, imprensa. Há tantas evidências, né? Sinto que, Júlia, ao longo dos últimos dias, do ponto de vista circunstancial, parece incrivelmente forte para a acusação. Mas aí os advogados de defesa de Davi voltam e ficam questionando cada palavra do que uma testemunha disse. Quanto a alguns lugares onde o DNA foi encontrado, sabe, havia manchas de sangue no Tesla, e revisando algumas dessas anotações, havia uma unha do pé que era da Celeste, e conseguiram criar um perfil de DNA a partir disso. Mas aí você chega nesses sacos de lixo. Acredito que foram encontrados na casa do Davi, certo? E aí tem esses lenços umedecidos no saco de lixo e para mim não ficou claro, ficou meio confuso, tipo, não dá para saber quem estava mexendo em que dentro da casa. E ainda tem um pouco de DNA ali que pode ser de outras pessoas. A gente não sabe. O que você achou de todas essas camadas diferentes dessa parte que parece ser tão complicada da história que a promotoria está tentando contar? Quando ouvi pela primeira vez algumas dessas evidências de DNA da testemunha do Departamento de Polícia de Los Angeles, enquanto a promotoria a interrogava, eu senti que era uma evidência incrivelmente convincente. Quero dizer, você não pode questionar algo com uma probabilidade estatística que tem 24 zeros depois do primeiro dígito, certo? Bem, se você for Blair Burke, você pode questionar isso. E ela levantou algumas hipóteses sobre aquelas evidências de DNA convincentes. Ela realmente apresentou um cenário sobre transferência terciária, certo? Ela disse ao tribunal: e se eu apertasse a mão do meu colega advogado e depois tocasse no púlpito, e então a juíza colocasse o caderno dela no púlpito, certo? O DNA do meu colega advogado poderia acabar sendo transferido para aquele caderno. A testemunha confirmou isso no tribunal. Isso é uma possibilidade. Então, lacunas como essa estão sendo criadas pela defesa em praticamente tudo o que a promotoria está apresentando. Acho que esse vai ser um tema recorrente para o resto desta audiência preliminar. E, certamente, se isso for a julgamento e qualquer membro do júri ouvir isso, sabe, vai acabar dependendo do que eles acreditam, em quem eles acreditam. E quanta dúvida a defesa consegue lançar sobre tudo isso? Então agora estamos voltando e hoje é um dia importante porque teremos o depoimento do médico legista assistente, Dr. Grant Howe. Vamos falar sobre isso. Certo, vou chamar de novo nossos olhos e ouvidos Julia Dang. Repórter da NBC lá, que tem sido fantástica durante todo esse processo. Bom te ver de novo. Há muito a abordar aqui, especialmente sobre o depoimento do legista assistente. Mas antes, sempre começamos falando do comportamento de David no tribunal. E da forma como temos acompanhado nos últimos dias, ele parece meio entediado. Ele parece que, sabe, você descreveu, até a taquígrafa do tribunal disse ontem que ele parece estar em outro mundo, desligado. Se entendi suas anotações, hoje o David estava um pouco diferente, certo? Um pouquinho, Jesse. Ele estava um pouco mais animado. Ele entrou hoje, sabe, usando o uniforme laranja típico da cadeia do condado de Los Angeles. Ele está com uma camiseta por baixo, o cabelo está meio crescido. Ele parece cansado, sem fazer a barba. Mas ele parecia um pouco mais animado. Ele se sentou, teve uma conversa com um de seus advogados de defesa e então começou a sorrir e a conversar um pouco com ela. Isso foi diferente, mas quando o depoimento recomeçou, estávamos ouvindo o depoimento da médica legista adjunta, uma das duas pessoas envolvidas na realização da autópsia da Celeste depois que os restos mortais dela foram encontrados no Tesla do David. Ele voltou ao seu jeito habitual, sabe, sem expressão, sem emoção, realmente imóvel, sentada à mesa da defesa. Ele está olhando fixamente para frente, meio que só piscando enquanto olhava para a testemunha no banco das testemunhas, olhando para as provas naquele monitor acima e realmente não se movendo, não reagindo. E, aliás, antes mesmo de entrarmos no conteúdo do depoimento, onde eu realmente acho interessante tanto o que esse legista tinha a dizer quanto o que a defesa vem dizendo. As fotos que foram mostradas para toda a galeria que você viu, sua reportagem indica que houve uma reação audível no tribunal a essas fotos. Você pode descrever o que quer dizer com isso? Houve uma reação audível.
houve uma reação visceral. E deixe-me descrever para você o que aconteceu, possivelmente por acidente. Antes de realmente vermos as provas que deveríamos ver, na ordem em que deveriam ser apresentadas, durante o depoimento desta médica legista adjunta, o projetor na sala do tribunal acabou passando por várias fotos da autópsia antes de vermos o que deveríamos ver. Então imagine, né, esse monitor acima da cabeça, tipo um flipbook, em questão de segundos passando por provavelmente meia dúzia de fotos. E eu estou falando fotos da autópsia mostrando o torso da vítima, cavidade torácica aberta, membros estendidos, sabe, limpos e dispostos em uma mesa de exame prateada. Houve um arquejo audível. Uma repórter sentada atrás de mim no tribunal. Dava para ouvir ela reagindo a isso. Você podia ver todo mundo reagindo, acho que de forma muito visceral. Mas Dunn, Grant Ho, no banco das testemunhas neste momento, ele está tratando disso de forma metódica, passo a passo. Para ele, isso faz parte do dia a dia. É só parte do trabalho dele. E ele está respondendo às perguntas dessa forma. Não há nada de emocional, nada de horrível ou assustador nisso tudo para ele. Faz você refletir sobre esse trabalho. Hoje é um dia importante. Houve muitas evidências sobre o suposto relacionamento ilegal de David com Celeste. Houve muitas evidências e depoimentos sobre a possível tentativa de apagar vestígios, o desmembramento. Quando se trata do assassinato em si, quando se trata do suposto homicídio, é isso que estávamos esperando. O que o Dr. Grant Ho disse sobre a causa e a classificação da morte de Celeste Rivas Hernandez? Há muita troca de perguntas e respostas agora durante este contra-interrogatório do Dr. Grant Ho, mas ele repetiu descobertas do serviço do médico legista que já foram publicadas. Isso foi divulgado há meses. Já noticiamos sobre isso, mas desta vez ele nos explicou com o apoio de imagens que ainda não tínhamos visto da autópsia. Ele nos explicou o que eles já haviam descoberto meses atrás. Eles decidiram que a causa e a maneira da morte da jovem de 14 anos, Celeste Rivas Hernandez, foi homicídio. E eles atribuíram a morte dela a múltiplas lesões penetrantes. Mas aqui está o que é interessante. Eles não identificaram que tipo de arma ou ferramenta causou essas lesões penetrantes. E eles não chegaram a classificar isso como uma lesão penetrante causada por um objeto cortante. Então, eles não estão dizendo que ela foi definitivamente morta a facadas. E isso por causa do avançado estado de decomposição. Eles simplesmente não sabem ao certo como ou o que causou muito do que eles encontraram que estamos analisando agora no tribunal. Está documentado nessas provas muito visuais. Vou explicar por que isso é importante. Você já sabe, mas o público precisa saber. Uma das alegações de circunstância especial neste caso, apresentada pelos promotores, é que David Anthony Burke usou pessoalmente uma arma mortal e perigosa, um instrumento cortante, para cometer esse crime. Ainda assim, você diz que o legista adjunto não pode afirmar com certeza que esse é o caso. Nós não sabemos disso com certeza. Acho que os advogados de defesa enfatizaram isso várias vezes. Esse é um dos elementos dessa acusação de homicídio em primeiro grau durante a prática de outro crime que é interessante, que é diferente, certo? E se ele for condenado, pode haver um agravante por uso de instrumento cortante. Eu acredito que no estado da Califórnia isso pode acrescentar mais um ano consecutivo. Mas essas 3 circunstâncias especiais, isso faz com que este caso de assassinato seja elegível para a pena de morte. Aqui está o que mais a médica legista adjunta não sabe com certeza. E a defesa insistiu muito em tudo isso no contra-interrogatório. Elas não sabem qual ferimento penetrante ocorreu primeiro. Há um no abdômen da vítima e outro na lateral esquerda do peito dela.
Então, um possivelmente está associado a danos no fígado, o outro possivelmente a danos nas costelas e no diafragma. A médica legista adjunta M não pode dizer qual deles ocorreu primeiro. Ela não pode dizer com certeza se eles podem ter acontecido com segundos de diferença ou não. Ela não pode dizer qual deles causou a morte dela. Ela não pode dizer quanto tempo pode ter levado para Celeste morrer por causa de qualquer uma dessas lesões. Há tantas coisas que simplesmente não sabemos. E isso criou uma brecha para que um dos advogados de defesa perguntasse algo que ainda não ouvimos neste caso. Ela perguntou a essa testemunha, essa médica legista adjunta, se ele poderia descartar que Celeste poderia ter provocado em si mesma esses 2 ferimentos de faca. E ele disse que, com base nas descobertas dele nessa autópsia, isso não era algo que ele poderia descartar definitivamente. A reação no tribunal após essa linha de questionamento, porém, eu me virei e pude ver algumas pessoas, sabe, trocando olhares entre si, com as sobrancelhas erguidas. Parecia e soava para mim que as pessoas assistindo a essa linha de questionamento sentiram que isso talvez estivesse beirando o absurdo. Pode não ser algo em que um júri acreditaria. Vamos analisar por um momento, ou seja, com base no que vimos esta semana da defesa. Eles podem estar construindo o argumento caso haja julgamento. Me corrija se eu estiver errado. Que Celeste teria ido até a casa dele. Algo aconteceu. Ela se matou ou teve uma overdose. David entrou em pânico e tentou se livrar do corpo dela. Quero dizer, isso é algo que você vê ali, os elementos para isso, mesmo que eles tenham tentado, porque lembre-se, uma das coisas mais importantes que acho que a defesa tem tentado fazer é dizer, bem, todas essas supostas compras, as motosserras, sacos de lavanderia e o saco para cadáver foram todas feitas depois que ela supostamente morreu. Então, não parece que ele planejou matá-la. Acho que esses podem ser usados como uma possível defesa. Jesse, eu não sei se é exatamente esse o caminho que a defesa está tentando seguir. Acho que essa é a oportunidade deles, durante essa audiência preliminar, de testar diferentes linhas de questionamento, certo? Ver o que cola, ver onde podem estar as maiores brechas para eles criarem mais lacunas no caso da promotoria. Eu não acredito que essa linha de questionamento vá prosperar. Mas foi assim que eles apresentaram esta manhã. Marilyn Bednarski foi quem fez essas perguntas ao Dr. Grant Howe. Ela queria saber primeiro: é útil para alguém que está fazendo uma autópsia, talvez ter informações sobre se o falecido tinha histórico de saúde mental? É útil saber se a pessoa era suicida? É útil saber se a pessoa era usuária habitual de drogas? Para todas as perguntas, a doutora Howe respondeu, potencialmente. Então ela perguntou a ele: você teve alguma conversa com os parentes do falecido para explorar essas características? Ele não teve. Então ela continuou perguntando sobre as lesões, certo? As lesões documentadas, essas feridas penetrantes, a lesão em uma das costelas dela, os danos observados no fígado dela. E a defesa quer saber, sabe, se você pode ligar definitivamente essas observações feitas durante a autópsia ao que você vê na pele acima dessas áreas? E você sabe exatamente como isso aconteceu? Você consegue afirmar com certeza que outra pessoa causou essas lesões? E eu acho que a resposta geral para tudo isso é que o avançado estado de decomposição não permite chegar a muitas conclusões definitivas. A médica legista adjunta simplesmente não pode dizer como isso aconteceu ou quem fez isso com ela. Eu não sei se isso realmente vai acabar sendo um argumento de que Celeste tirou a própria vida, mas certamente é uma linha de questionamento que eu acho que qualquer advogado de defesa perspicaz exploraria durante essa oportunidade, nessa audiência preliminar que temos chamado de uma espécie de mini-julgamento sem júri ou um ensaio para o julgamento, se você preferir. E quero dizer,
Se eles estão tentando confundir as coisas em relação a quanto tempo ela estava morta, e você sabe, eles podem estar sugerindo: você pode garantir que ela morreu naquela noite de abril? E essa discussão sobre o ferimento de bala? Isso também foi interessante porque era novidade. E o Dr. Ho acabou de esclarecer no tribunal, antes do nosso intervalo para o almoço, que ele quis dizer que qualquer coisa poderia ter causado o que ele observou. Nas costelas dela, dano a uma das costelas do lado esquerdo, isso poderia ter vindo de qualquer coisa. Ele não pode afirmar com certeza que veio de uma faca ou outro objeto cortante. E o motivo, novamente, pelo qual atribuíram a morte dela a ferimentos penetrantes em vez de um instrumento cortante, é porque eles não podem descartar a possibilidade de um ferimento por arma de fogo com um orifício de saída no corpo dela. Eles não sabem ao certo o que matou Celeste. E também houve uma discussão sobre as motosserras, certo? Então, em outras palavras, ontem e nos últimos dias, sabemos que motosserras foram recolhidas, mas até onde sabemos, os testes nelas deram negativo para sangue. Parece que há uma motosserra que pode estar faltando. Em relação à possibilidade de uma motosserra ter sido usada para causar esses ferimentos em Celeste, seja como causa da morte dela, talvez para matá-la ou para desmembrá-la, qual foi a discussão sobre motosserras hoje? Então, a testemunha foi muito cuidadosa ao responder esse tipo de pergunta. Ele destacou, acho que várias vezes, que não é um especialista quando se trata de ferramentas elétricas usadas para desmembrar corpos. Ele compartilhou alguns conhecimentos gerais sobre o que poderia levar aos tipos de cortes que ele observou no corpo da vítima. Ele descreveu como sendo limpo ou liso nas bordas. Isso, porém, acho que também será questionado porque a aparência de todos esses ferimentos, certo, eles mudaram após a morte durante a decomposição. Mas ele falou sobre como cortar tecidos moles ou órgãos. Você pode fazer isso com um bisturi. Ele falou sobre como cortar ossos. Você pode usar algo como uma serra óssea. E ele disse que para cortar a costela, você precisaria de algo basicamente como uma tesoura de poda. Ele disse isso em depoimento. Ainda assim, ele não consegue identificar definitivamente o que foi usado para separar os membros dessa vítima do corpo dela. E, para deixar claro, a promotoria não apresentou uma arma do crime específica, nem explicou o que aconteceu com uma possível arma do crime. Eles não apresentaram. Ainda não. 2 motosserras foram achadas na garagem de David cerca de uma semana após o Tesla ser encontrado com os restos da vítima no porta-malas dianteiro. Sabemos que essas 2 motosserras não apresentaram vestígios de sangue. E a atividade dos insetos? Esse foi outro detalhe que eu acho que causou uma reação visível no tribunal esta manhã, doutora. Ao descrever os estágios iniciais de larvas ao redor dos restos da vítima quando ele pegou o caso pela primeira vez, enquanto se preparava para fazer a autópsia. Acredito que foi uma boa manhã para os pais da vítima, que acompanharam a maior parte desta audiência preliminar, não estão na sala do tribunal. Passei por eles no corredor há pouco, ao sair para o almoço. Eles estão aqui? Eles estão no fórum? Mas eles optaram por não ficar lá dentro esta manhã para este depoimento. Eu acho que foi uma decisão compreensível da parte deles,